Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado com a Brain. Você sabia que as emoções estão presentes em praticamente todos os nossos processos de decisão? Na hora de realizar uma compra, inclusive. Nossa subjetividade está ali presente também. E quando falamos na compra de um imóvel, que é um bem que todos nós acalentamos por uma vida, né? Desde muito pequeno em casa, a gente tem sempre essa perspectiva de crescer, desenvolver e comprar um imóvel. E as emoções também estão ali e afetam, sim, a decisão também no mercado imobiliário. Sobre este assunto e também sobre o Brain Behavior, que é o novo projeto de pesquisa e conhecimento idealizado pela Brain, eu converso com Tizi Weber, que é sócia e coordenadora de projetos especiais aqui na Brain. Tudo bem, Tizi? Tudo bem, Márcio. Obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto. Obrigado você pela presença. Então, para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o projeto Brain Behavior. Bom, o projeto Brain Behavior é o mais novo núcleo de pesquisas da Brain, com foco em estudar o comportamento e trazer pesquisas mais aprofundadas, pesquisas científicas. Tem uma verdade, Márcio, que muitas pessoas não vão gostar de ouvir, mas a verdade é dura e dói, que é a seguinte: a maior parte dos problemas que as organizações enfrentam hoje já foram estudados e respondidos teoricamente na literatura. As respostas estão lá, os estudos estão lá, mas é que de fato conhecer e aplicar e fazer funcionar na prática às vezes é muito difícil. Mas na Brain nós queremos ir além desse conhecimento, dessas respostas que estão na teoria. O que existe na fronteira do conhecimento? O que mais a gente pode investigar sobre comportamento humano que pode ter um impacto na intenção de compra de um imóvel, por exemplo? Então, o Brain Behavior é um núcleo de pesquisa científica para que a gente possa também construir conhecimento, estar na vanguarda. Como empresa de inteligência, para nós é muito importante estar sempre pesquisando para além do que já se sabe. Então, esse é o objetivo do nosso mais novo projeto. Certo. E ele vai ter diferentes eixos de investigação, porque aqui a gente vai falar hoje, né, nessa conversa de mercado, sobre a influência das emoções nos processos de decisão, né, que perpassam a nossa vida de um modo geral. Especificamente, ele vai trabalhar com eixos diferentes de investigação, para além desse tema que a gente vai tratar também hoje, que é o das emoções? Sim, perfeito. Nós vamos tratar de diferentes temas, aceitamos sugestões também de temas pertinentes. As emoções é o principal eixo temático que nós começamos a nos debruçar, ler, coletar dados sobre, mas já temos em vistas aí outros temas bem interessantes. Para te dar um spoiler, outro tema que está muito pertinente na vanguarda do conhecimento e que é de interesse da Brain entender também é sobre o bem-estar no trabalho e na vida de maneira geral. Então, os congressos de organizações de ponta já para 2023 sinalizaram essa temática como importante e é claro que nós vamos acompanhar aí esses movimentos e essas tendências. Certo. Bom, falar de emoção, né? Emoção é um conceito meio que difícil de cercar, né? De definir emoção. Como é que você definiria emoção pra gente nessa perspectiva mesmo de influência nas nossas decisões? Perfeito. De fato, emoção é um conceito complexo de ser explicado, né? É um conceito multifacetado, com diferentes perspectivas, diferentes abordagens. No nosso eixo de investigação do Brain Behavior, nós estamos entendendo a emoção como um estado de ser, né? É um estado de ser, mas que ele é muito complexo e muito amplo, porque ele tem diferentes influências. Então, ele tem uma questão individual, psicológica, cognitiva do indivíduo. Ele também, a emoção também é influenciada por questões sociais e questões culturais. Então, é um estado de ser do ser humano, mas que é influenciado por uma série de fatores. Por exemplo, com certeza o que te alegra hoje ou que te dá satisfação hoje é diferente daquilo que te dava alegria ou satisfação quando você tinha 15 anos, por exemplo. Nós, como seres humanos, amadurecemos e mudamos ao longo da nossa vida.
E eu digo mais, com certeza o sentimento de tristeza, alegria, culpa, vergonha, para mim é muito que moro numa cidade urbanizada, num contexto ocidental, é muito diferente de um homem que vive numa comunidade tribal, por exemplo. Então a emoção é influenciada por questões sociais do nosso meio, da nossa sociedade, questões culturais da nossa cultura, questões individuais de personalidade da pessoa. Então por isso é um desafio e tanto estudar emoções, mas é algo assim fundamental para entender o processo de decisão de compra. E seria possível a gente classificar as emoções em categorias, em tipos de emoções? Sim, existem diferentes categorias e diferentes classificações também, cada autor com certeza vai privilegiar uma abordagem, mas nós podemos falar em 3 categorias principais, que seriam emoções de fundo, emoções primárias ou universais e emoções secundárias. O que significa cada uma dessas coisas? Emoções de fundo é aquela classificação que a gente faz, isso eu gosto, isso me gera um sentimento ruim. Então essa é uma emoção agradável, essa é uma emoção desagradável, né? Então aquele sentimento básico de me agrada ou me desagrada, é ruim ou é bom. Essa seria a classificação de emoções de fundo. As emoções primárias são aquelas que são compartilhadas entre nós seres humanos de maneira mais universal. Ela depende um pouco menos de questões sociais e culturais. Alguns autores vão falar em 5, outros vão falar em 7 emoções básicas, que seriam alegria, tristeza, nojo, surpresa, desprezo, raiva. Você já assistiu aquele filme Divertidamente, aquela animação? Sim. Recomendo, então, é muito boa, né? Nessa animação Divertidamente, eles abordam justamente essas emoções primárias, né? Essas emoções universais de forma bastante didática. Essa é uma das classificações. E por último, as emoções secundárias são aquelas que variam mais dependendo do contexto ou da sociedade. Por exemplo, orgulho, vergonha, culpa. Culpa eu acho que é um exemplo muito bom. Assim, na nossa sociedade ocidental a gente fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Por quê? É um sentimento totalmente socialmente construído, né? Nós construímos esse sentimento de culpa. Provavelmente em outros lugares não tem essa estreiteza entre nasce uma mãe e nasce uma culpa, como a gente diz aqui, porque é muito socialmente localizado por causa da nossa cultura. Então esses sentimentos secundários são aqueles que têm mais variação dependendo do contexto que a gente está abordando. Certo. E trazendo então esse conceito de emoção para o mercado imobiliário, né? Certamente as emoções influenciam o consumidor na hora de decidir se vai comprar esse imóvel, aquele imóvel, em qual bairro que ele vai comprar. Então tem esse aspecto da subjetividade, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Primeiro assim, né, nós vivemos num mundo que privilegia muito as decisões racionais, né? Ainda mais se a gente está falando da compra de um imóvel, que é uma compra de alto envolvimento, a compra de maior valor que você vai fazer em toda a sua vida. Então ninguém quer dizer que fez um mau negócio ou uma escolha irracional, né? E nós temos também a cultura, desculpa te interromper. Claro. A gente tem a cultura no nosso país, principalmente tenho que trabalhar para comprar o meu imóvel, ter o meu imóvel. Então essa relação com o imóvel é algo muito forte e que vem e que é passado em casa pra gente também, né? É verdade, com certeza, tudo isso influencia. Então mesmo que a gente racionalize sobre esse processo ou dê explicações racionais sobre esse processo, a verdade é que as emoções estão ali sempre presentes e tendo um impacto, uma influência maior do que a gente gostaria de imaginar. Então, assim, é fácil perceber que entusiasmo, paixão fazem com que a gente compre um imóvel. Cheguei, me apaixonei, me animei, estou empolgado. A gente vê isso claramente, né? As pessoas relatando. Agora, não só as emoções positivas, como emoções negativas também têm um impacto nessa intenção de compra. A literatura, ela fala sobre os gatilhos clássicos que motivam a mudança, né? Como, por exemplo, quando eu caso, quando eu mudo de cidade, quando eu mudo de emprego, são fatores
tangíveis que a gente consegue ver de mudança de ciclo de vida que fazem com que a gente busque um novo imóvel, né, que movimente esse mercado imobiliário. Mas as emoções são o principal propulsor para que isso aconteça antes do fato se concretizar. Como assim? Márcio, você é casado? Não, sou solteiro. Imagine que você descobriu agora que vai ser pai. Gera toda uma reviravolta na sua vida e muito provavelmente a necessidade de um novo imóvel. Antes de fato de que a criança nasça, de que aquilo se concretize, emoções já fazem com que a gente acelere essa busca pelo imóvel. Ansiedade, desespero, uma agonia de não estar com as coisas resolvidas. Então, esses sentimentos que estão em volta desses fatores de mudança de ciclo de vida são que de fato fazem com que a gente acelere essa busca pelo imóvel. Então, antes que de fato se concretize, nós já estamos buscando e com uma ansiedade, uma vontade de resolver aquela situação. Então, esse é um outro exemplo de emoções não tão agradáveis assim, que muitas vezes propulsionam e trazem dinamismo para o mercado imobiliário. Certo. E daria para a gente dizer, em termos percentuais, o que é razão, o que é emoção nesse processo de decisão, o que influencia mais? Se você pensa no bolso, eu posso pagar até o valor X, mas eu queria que tivesse mais isso, né? Nesse imóvel do desejo, enfim. Eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta do milhão. É difícil a gente separar as explicações, né? O ser humano é um ser bio, psico, sociocultural em que vários fatores estão influenciando. Então, a gente separar as coisas e trazer um percentual de explicação, de fato, é um desafio. Mas eu diria para você que as emoções, elas estão mais presentes do que a gente, de forma leiga ou do senso comum, tende a acreditar ou quer acreditar. Então, as emoções, de fato, elas têm um papel fundamental. Claro, tem que caber no bolso, mas se existe uma emoção de entusiasmo, paixão, a gente sempre faz aquela forcinha a mais. Dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho, sempre dá uma negociada, sempre recorre a alguém que possa auxiliar. Então, claro que o bolso é fundamental, mas a emoção faz com que a gente dê aquele passo a mais, dê aquela negociada, procure outras soluções. Certo. E a gente pode dizer então que as emoções, elas estão presentes em toda a jornada de compra, em todo o processo de compra, inclusive lá no pós-venda também. Perfeito. As emoções estão presentes a todo momento. É impossível dizer que em algum momento elas estão em stand-by. Elas vão estar sempre ali com dinamismo, sendo modificadas. A gente também não é algo reto, né, linear. As emoções, elas flutuam e elas estão presentes também no pós-compra. Inclusive, uma pesquisa recente em Sydney conversou com compradores e investidores no momento de pós-compra. E esse foi um momento de investigação muito interessante, porque por serem investidores e terem o discurso de uma decisão racional, de fiz um bom negócio, era um momento de racionalização e de mascarar emoções como arrependimento, culpa, puxa, na verdade não fiz um negócio tão bom assim, para provar que aquela decisão foi racional, mas isso nada mais é do que nós criando e fazendo sentido da nossa própria realidade, quando na verdade a emoção vai ser um bom negócio em 10 anos, eu tenho certeza disso. Certo. Bom, como vocês puderam ver e ouvir, o tema da emoção é muito amplo e seria difícil de cercar aqui num único vídeo, num único bate-papo, né, Tizi? A gente está chegando ao fim, né, dessa conversa. Você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o assunto, deixar uma mensagem para nossa audiência? Bom, nesse momento que eu tenho para dizer é que nós estamos buscando identificar quais são as principais emoções que estão presentes no mercado imobiliário. Já identificamos na amostra coletada aqui na Brain que no atual contexto as emoções positivas estão mais presentes no mercado imobiliário brasileiro
E, em geral, essas emoções negativas, elas costumam estar mais presentes em contextos de baixa oferta e altíssima demanda, em que você buscar aquele imóvel ideal se torna uma tarefa muito desgastante e difícil. Então é esse o pé que nós estamos agora do projeto de Brain Behavior nesse eixo de investigação de emoções. Certo. Obrigado, Tizi, mais uma vez. Obrigada, Márcio, pelo convite. Obrigado por compartilhar com a gente essa experiência das emoções e desse novo projeto que a Brain está desenvolvendo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar a Brain nas redes sociais, baixe o nosso aplicativo e curta esse vídeo também. Obrigado e até a próxima.